E hoje a gente vai conversar sobre uma área que é a área que eu trabalho profissionalmente. Eu sou neurocientista clínico e a gente tem um instituto com um laboratório, depois eu vou mostrar um pouquinho dele aqui, só por curiosidade, lá em Fortaleza, onde a gente trabalha com estudo e tratamento da mente, do cérebro e do comportamento. E quando eu me converti, eu era ateu, uma das coisas que foi difícil para eu conseguir compreender, duas coisas foram muito difíceis para eu conseguir compreender, ainda são, mas pela fé que eu não conhecia a fé, né? Foi mais fácil de aceitar. E hoje é bacana porque quando a gente primeiro tem uma atitude de fé, em vez de buscar primeiro os argumentos e as provas e evidências, mas primeiro uma atitude de fé, depois, incrivelmente, as evidências e as provas aparecem. E aí muda completamente a cabeça da gente, né? Então, antes de eu me converter, eu queria, me prove que Deus existe. Me prove pela neurociência que a mente e o cérebro não são a mesma coisa. São sim. A mente, a consciência, não passa de uma função que o cérebro realiza. E é tudo ilusão nossa, achar que nós temos consciência, achar que nós temos uma mente que sobrevive após a morte, isso tudo é ilusão, é ficção. Mas, por incrível que possa parecer para alguns, não sei quantos aqui são cristãos e quantos não são, mas por incrível que pareça, a neurociência mostra sim, com evidências bem fortes, como vocês vão ver hoje aqui, que a mente existe independente do cérebro. E se a mente existe independente do cérebro, onde ela está? Quem a criou? Para onde ela vai depois que o cérebro morre? Onde fica essa mente? Como é que ela pode existir sem o órgão aonde ela funciona? E se a mente é tudo isso, quem a projetou? Quem a sustenta? Quem a mantém nessa dimensão eterna depois que a gente morre? Diz o ditado que a verdadeira sabedoria não está em ter as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas. Existe a boa e a má ciência. Sabe qual é a diferença principal entre elas? A má ciência só busca respostas, mas não sabe fazer boas perguntas. A boa ciência é aquela que, mesmo quando não tem as respostas, eles sabem perguntar. E as perguntas levam à reflexão, e a reflexão traz a verdade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Tá bom? Espero que dê tempo. Tem muitos slides, mas como eu disse ontem, vou avisar para vocês que vieram hoje pela primeira vez. Eu costumo colocar nos meus slides mais informação do que eu uso na palestra. Qualquer palestra, na verdade, eu costumo fazer isso, com exceção da de amanhã. Mas por que eu faço isso? Porque muitas pessoas ficam preocupadas em reter os dados que tem no slide, alguns tentam até copiar, né, anotar coisas. E para que vocês consigam se concentrar plenamente no que a gente está falando aqui, eu, depois da palestra, quem quiser, eu deixo os meus contatos aqui, como o Kelson também fez, você pode mandar um WhatsApp para mim, um e-mail, se você preferir, e eu te mando os slides. Tá certo? Com todas as informações. Já sabendo que alguns pedem, por exemplo, a minha caixa de WhatsApp está cheia de pedidos de ontem. Eu não consegui responder todo mundo ainda, pedindo os slides da palestra de ontem. Tá? De hoje vai ser a mesma coisa. Aí, se você quiser, você me pede, eu mando, e por isso eu já coloco mais informação para aqueles que gostam de aprofundar. Então tem referência bibliográfica, tem citações e tal, para aqueles que gostam de ir mais fundo no assunto. Tá bom? Então, contando aí com a paciência de vocês, vamos começar. Podemos? Joia. Os especialistas na área de neurociência, e até em outras áreas também, porque tem muitas áreas de fronteira na ciência, né? Eles divergem na maneira de interpretar os fenômenos da mente humana e a relação que a mente tem, ou que esses fenômenos têm com o cérebro. Ninguém tem um consenso. Na verdade, fala-se de consenso, mas ele não existe, é só papo furado, tá?
Se você for no meio acadêmico brasileiro, por exemplo, na maioria das universidades, conversar com professores, pesquisadores na área de neurociência, vocês vão encontrar a maioria deles com a posição de uma visão que a gente chama de visão materialista, naturalista, achando que a mente ela não existe, ela é apenas um produto do funcionamento do cérebro. Então, se o cérebro morrer, a mente morre também. E eles têm motivos para crer nisso. Por exemplo, se você sofre um acidente vascular cerebral, se você sofre uma lesão cerebral, a mente, ela passa a ser, a consciência, né? Ela passa a ser influenciada por essa lesão. E aí a conclusão lógica que o pessoal tira é: se o cérebro dá defeito e a mente, por consequência, ou a consciência, por consequência, também dá defeito, então são a mesma coisa. Mas nem toda lógica está correta. Quem conhece um pouquinho de filosofia da lógica sabe que existe a falsa lógica. Qual é a falsa lógica? É uma lógica muito bem construída, com argumentos extremamente fortes até convincentes. Mas ela é baseada numa premissa errada. Todo edifício lógico que a pessoa construiu, lindíssimo, pode-se fazer teses, escrever enciclopédia a respeito disso, mas a premissa está falsa, todo esse edifício de lógica também é falso. Mas as pessoas usam a falsa lógica como sofisma para tentar convencer e ganhar uma discussão, mesmo quando existem paradigmas não comprovados servindo de premissa para aquela lógica. Então nós vamos ver que, apesar dessas conclusões que grande parte dos neurocientistas tira hoje dentro do meio acadêmico, nós vamos entender que, pelas evidências, essas conclusões são sofismas. Então, nós estamos bem na nossa posição também de aliar a neurociência com a fé cristã. Então vamos em frente. Muitos acreditam que o cérebro seja mero produto, já falei isso para vocês, da evolução darwinista, ou seja, a maneira como Darwin concebeu a evolução. A evolução da vida significa que aquilo que está contido na vida também evoluiu, portanto o cérebro é produto de evolução. Começou lá atrás, em espécies que não tinham cérebro, começou a surgir protótipo de cérebro em algumas espécies que evoluíram ao longo de centenas de milhões de anos, a partir da seleção natural de mutações aleatórias que foram acontecendo nesses seres vivos, e por acaso, por mera coincidência, essas mutações se combinaram e formaram um cérebro. Uma coisa matemática e estatisticamente muito fácil de acontecer, né? Por isso que um dos grandes calos na evolução, na teoria da evolução, são os matemáticos e estatísticos se reuniram há muito tempo atrás no primeiro simpósio junto com biólogos e outros especialistas para dizer matemática e estatisticamente a evolução é impossível de ter acontecido. Mas ninguém ligou para isso, continuaram ensinando do mesmo jeito. Mas é um problema, porque imagine centenas e centenas de mutações aleatórias ao longo de milhões de anos que acontecem por acaso, elas se combinam para formar um cérebro ou qualquer outra coisa, um olho. E aí formou-se o cérebro humano ao longo dessas coincidências, tá? Essa é a visão da evolução darwinista ou neodarwinista. E aí que o ser humano, portanto, ele é apenas um produto do que o cérebro dele determina. Então, se o meu cérebro comanda a minha vontade, as minhas decisões, os meus sentimentos, a minha maneira de pensar, se tudo, meu comportamento, né, se tudo isso é determinado pelo meu cérebro, eu sou o meu cérebro. E o meu cérebro sou eu, então eu sou apenas um fantoche do meu próprio cérebro. Essa é a crença materialista e naturalista. Também dizem que os atributos como consciência e liberdade de escolha são apenas ilusões. Ou seja, quando você decide algo pela sua própria vontade, isso é uma ilusão, você não decidiu nada. O seu cérebro, como uma máquina, ligou lá alguns mecanismos, ele tomou a decisão inconscientemente, por fatores desconhecidos, e quando aquilo chega na sua consciência que você diz, eu decidi, já tinha sido decidido no automático do seu cérebro e você tem a ilusão do livre-arbítrio. Então, a neurociência materialista, ela diz que nós não temos livre-arbítrio, nem temos decisão, nós não temos capacidade de escolha para nada, tudo é o cérebro que faz e você pensa que está fazendo por sua conta. Apesar do negacionismo de alguns cientistas,
materialistas, né? Os avanços científicos e tecnológicos na área de neurociência têm produzido novas informações a respeito dessa relação mente e cérebro. E tem trazido à tona evidências em favor da teoria de que a mente e a consciência, que são basicamente a mesma coisa, existem independentes do cérebro. Quando a gente diz independentes, não é que não há uma conexão, uma ligação, porque é óbvio que tem ligação entre a mente e o cérebro. Mas a gente chama de independente quando, apesar desta ligação profunda dos dois funcionando juntos, quando o cérebro deixa de funcionar, as evidências não teológicas, porque não tem evidência teológica, a teologia está no outro campo. Nós não falamos de teologia falando de evidência, a gente fala de teologia falando de fé. Mas nós estamos conversando aqui sobre evidências neurocientíficas. É a ciência que apresenta evidências de que mente e cérebro são coisas independentes. Ligadas, porém independentes. Duvidam disso? Se você duvida, vai deixar de duvidar hoje. Se você não duvida, vai fortalecer mais ainda a sua posição. Esse campo, ele está dentro de uma área relativamente nova chamada de neuroteologia. Como foi dito aqui, eu sou biólogo, a minha formação de origem, trabalhei muito tempo em outra área fora da neurociência, eu fui paleontólogo e zoólogo por muitos anos, trabalhava com dinossauros do Nordeste brasileiro, para vocês terem uma ideia. O pessoal da Paraíba aqui conhece, né? Tem o Vale dos Dinossauros aqui perto de Souza. Eu trabalhei muitos anos ali, junto com o meu orientador na época de paleontologia, que era o Dr. Giuseppe Leonardi, italiano, naturalizado brasileiro. A gente publicou trabalhos juntos, fizemos pesquisas juntos. Descrevi um fóssil de um lagarto do período Cretáceo de 110 milhões de anos na época. Esse fóssil está lá no Museu de Santana. É uma nova espécie, um novo gênero de lagarto do período Cretáceo. Eu vivia e curtia muito isso. Mas depois eu dei uma guinada na minha carreira quando eu comecei a me interessar na década de 90, que foi a chamada década do cérebro. Eu comecei a me interessar por neurobiologia, a biologia do cérebro, do sistema nervoso, do comportamento, e assim eu passei a migrar para essa área. E aí eu fiz o meu mestrado em biologia, mas um outro mestrado e o doutorado eu fiz em neuroteologia, que parece uma área esquisita para muita gente ainda. E a neuroteologia ela não pertence aos cristãos, tá? É uma área de fronteira que tem até ateu que estuda neuroteologia. É bem interessante. Mas os cristãos são os que fazem melhor aqui entre nós, tá? Vamos lá, a neuroteologia é uma nova área do conhecimento que busca compreender a interseção, gente, interseção entre o cérebro, a mente e a espiritualidade. Por isso que o pessoal associa o termo teologia, tá? A gente integra na neuroteologia fé e ciência, como era de se esperar, né? E ela explora questões profundas como a natureza da consciência. A consciência vem da onde? O que ela é e tudo mais. A existência de Deus, Deus existe mesmo? A espiritualidade tem a ver com Deus, é o Deus da Bíblia, é outro tipo de Deus, existem deuses, não tem Deus nenhum, né? Se não tem, a espiritualidade se manifesta como, se não há o divino? E o significado das experiências religiosas. O que acontece quando uma pessoa ora, por exemplo? O que significa exercer fé? Quando o cérebro está orando, como é que ele está lá, hein? Como é que a gente vê, por exemplo, no exame de neuroimagem? O que acontece no funcionamento do cérebro quando alguém está orando? O que acontece no funcionamento do cérebro quando alguém está exercendo fé em relação a alguma coisa? E assim por diante, tá? Então a neuroteologia estuda todas essas coisas. Nós temos lá em Fortaleza, como eu falei para vocês, o nosso Lab Neuro, que é um laboratório de neurociência clínica. E isso aqui é só curiosidade, tá? Não é informação da palestra propriamente dita, mas eu sei que algumas pessoas às vezes me perguntam, me pedem para falar, eu aproveito e coloco aqui. Ele faz parte do instituto que nós criamos alguns anos atrás, chamado Instituto Kenosis. Nós temos uma equipe lá de pesquisadores e de profissionais, todos são cristãos, e nós desenvolvemos estudos e aplicamos tratamentos para a mente, para o cérebro, porque nós
chamamos de neurociência clínica, né, através desse método, associados a outros tipos de intervenções, não é só da neurociência clínica, para ajudar pessoas com todo tipo de demanda que você pode imaginar na área emocional, comportamental e assim por diante. Aí nesse trabalho a gente parte justamente da concepção, ó, de que a mente e o cérebro não são a mesma coisa. Quando a gente ajuda uma pessoa lá, ou faz algum exame, por exemplo, um mapeamento cerebral, a gente parte desse princípio, de que mente e cérebro não são a mesma coisa. E que existe uma dimensão espiritual que conecta as duas coisas. Daí a nossa logomarca, né? Tem um sentido a nossa logomarca, que é o Instituto Kenosis. Ele, como eu mudei aqui de um computador para o outro, o nome deslocou de lugar, tá? Mas a logomarca, vocês veem aí que tem um coração, um cérebro e um peixe com a cruz no olho, e conectando os dois, dá para você entender o que é que significa. Aqui são algumas fotos aí do nosso laboratório, com equipamentos que a gente tem bem bacanas. Ali a nossa marca do Lab Neuro. Esse é um dos exames que a gente faz lá. A pessoa vê o cérebro em tempo real aparecendo na tela e você consegue cortá-lo em fatias, movimentar em 3D para todos os lados, ao mesmo tempo em que vê as ondas cerebrais e vê uma série de outros fatores fisiológicos do organismo. E aqui são imagens que o exame fotografa o cérebro durante o mapeamento e depois a gente vai examinar como é que o cérebro estava se comportando, reagindo em cada momento do exame para tirar conclusões e ver o que é que pode fazer a respeito. Isso tudo é só um dos equipamentos. Nós temos 6 equipamentos bem diferentes uns dos outros que fazem outras coisas. Aqui é um exame que a pessoa aprende a ver o gráfico da sua ansiedade na tela e aprende a regular a ansiedade, treinando como fazer o gráfico modificar. Então você consegue em alguns meses ajudar uma pessoa que sofre de um transtorno de ansiedade severo a ela ter um gráfico perfeito de uma ansiedade totalmente controlada. Isso aí é uma touquinha que a gente usa para fazer mapeamento cerebral e alguns treinamentos. Então esse é o Instituto Kenosis, nosso laboratório. Muda de assunto agora, vamos voltar para o que interessa. Neurocientistas às vezes se apressam em dar respostas. Você pode ver isso em várias revistas, publicações científicas no Brasil, inclusive aquelas de ciência popular como Super Interessante, Galileu, etc. Você vai ver cientistas bem conhecidos, de boas universidades, se apressando em fazer afirmações a respeito da mente, do cérebro e do comportamento. Eles querem dar respostas, colocando aquilo que eles entendem como estando correto. Mas eles deixam de considerar algumas perguntas fundamentais antes de dar essas respostas. E essas perguntas podem detonar as respostas deles. Perguntas como, por exemplo, como a matéria pode pensar? É muito fácil dizer que pensar é produto apenas de um cérebro que evoluiu do nada. Mas explique como é que essa matéria, que surgiu por seleção natural, que não tem nenhum caráter, nenhuma dimensão espiritual relacionada com ela, como é que essa matéria pensa, cria? Como é que um cérebro, que é apenas um órgão, consegue elaborar uma palestra como a que a gente acabou de ouvir do Dr. Kelson? Difícil, né? Qual a relação entre a alma, que é a mente, e o corpo, que é o cérebro? Os neurocientistas tentam não pensar nisso, para não ter que responder. Qual o valor da arte para a sobrevivência da espécie humana? Se a evolução aconteceu a partir da necessidade de sobrevivência de cada espécie, e a seleção natural ela seleciona apenas aquelas situações e características que contribuem para que a espécie sobreviva na competição da natureza, por que que existe arte? Porque a arte não tem valor competitivo para a sobrevivência da espécie. Por que não se consegue localizar, encontrar a consciência no cérebro? Onde está? Num eletroencefalograma, numa ressonância funcional, onde é que fica lá no cérebro o local da consciência? Nunca se encontrou isso.
No entanto, a consciência é a função mais importante e complexa do cérebro, mas ninguém encontra, nem vasculhando a atividade cerebral do cérebro, você identifica, a pessoa está pensando e está bem aqui, ó. Não, não se encontra o lugar da consciência. E põe etc. aí, dá para fazer dezenas e dezenas de perguntas que colocam os neurocientistas materialistas de calça curta. Deixa eu ver aqui como é que está a hora, porque eu estou sem relógio, tenho que olhar no celular. Ainda tem umas 2h30, tá ótimo. Visões sobre a mente. Então eu estou falando para vocês aqui sobre visões que nós temos sobre a mente. E são duas visões principais que se degladiam, né? Se digladiam no meio acadêmico. A visão materialista e a visão dualista. Materialista, essa que eu já venho falando para vocês. E a dualista de dois, né? É que crê que a mente e o cérebro são duas coisas diferentes. Daí dualismo. A visão dualista tem várias vertentes, nós não vamos tratar disso aqui. Mas o princípio do dualismo é o que nos interessa, tá bom? Então, diz Richard Dawkins, biólogo que eu fui fã e seguidor por muitos anos, que ele é um dos pais do neo-ateísmo, que é um ateísmo militante, radical, tá? Diz o Richard Dawkins que, olha só, preste atenção nas palavras dele, é tremendamente difícil definir o que é consciência. É verdade, está certíssimo. Não existe consenso sobre isso. Também é verdade, ele está admitindo que não tem consenso. Mas, obviamente, olha que interessante o que o pessoal faz, ó. Isso é jogada, gente. Primeiro, o cara dá uma amenizada, né? Pessoal, não tem consenso, é complexo demais. Mas, obviamente, ele está fazendo o quê? Todo mundo sabe. Todo mundo concorda, então ele está negando o que acabou de falar. Se é obviamente, então é para ter consenso. É óbvio. Como é que não tem consenso sobre o óbvio, né? Então isso é jogada de argumento para ver se dá uma rasteira na gente, né? Mas, obviamente, a consciência evoluiu. Ou seja, não pode existir outra explicação para a existência da consciência senão a evolução. Então, obviamente, a consciência evoluiu com uma propriedade emergente do cérebro, ou seja, ela evoluiu junto com o cérebro a partir da mudança que o cérebro sofreu ao longo da evolução das espécies, milhões e milhões de anos, a consciência foi junto, evoluindo junto. Nós, seres humanos, temos consciência, portanto, é certo que, olha de novo a jogada, além do obviamente, ele dizendo, é certo que, quando o cara diz é certo que na discussão, ele está dizendo assim, se você discordar de mim, você é burro, porque eu estou dizendo que é certo. Eu estou tirando de você a oportunidade de você discordar. É certo que, em algum momento, os nossos ancestrais obrigatoriamente desenvolveram consciência. Então, o que é que ele está dizendo? Eu estou determinando essa verdade e você não pode questionar. Quando cientistas como Dawkins e outros, e eu já fiz isso, dizem assim, a ciência ela não toma partido, a ciência ela não tem crenças, a ciência não tem dogmas, como Carl Sagan dizia, né? O único dogma da ciência é não ter dogma. Mentira! Mentira! É dogmática, tá? É determinista, é reducionista e impõe a verdade à força. E se você for bobo, como eu fui por muito tempo, você cai na armadilha. Aí nós temos John Searle, filósofo da mente. Sabemos, ou seja, está provado. Nós já sabemos que a consciência é causada por processos neurobiológicos bem específicos. Nós não sabemos os detalhes de como o cérebro faz isso. Mas sabemos, por exemplo, que se você interferir com os processos de determinadas maneiras, como anestesia geral, ou um golpe na cabeça, por exemplo, o paciente fica inconsciente. Quem entende de neurociência usa isso aí se for desonesto. E usam. Porque a gente sabe que o fato de uma pessoa ficar inconsciente, ou seja, perder desacordado, não tem nada a ver com a consciência ter desligado. É diferente, apenas a pessoa não está manifestando a sua consciência porque
o aparelho que faz a consciência ser percebida, ele foi desligado temporariamente, como uma anestesia. Mas a consciência continua lá. Ela não deixou de existir nem de funcionar porque você desligou o aparelho. É como você desligar essa lâmpada aqui e dizer que não existe eletricidade, porque a lâmpada está apagada, então não tem eletricidade. Tem. Lá no fio que traz a eletricidade para a lâmpada, a eletricidade continua lá querendo chegar, mas o interruptor da lâmpada desligou. É como manifesta a luz. A energia manifesta pela lâmpada na forma de luz. Mas a eletricidade está lá. Se você desligar a luz, a eletricidade continua existindo. Se você não tiver essas sacadas, você cai como patinho. E é por isso que tantos jovens cristãos perdem a fé dentro das universidades. Porque os professores usam esses sofismas, essas lógicas falsas, e o estudante jovem, inexperiente, não sabe essas coisas, não tem nem como argumentar e diz: me provaram, não posso fazer nada. A igreja não me provou nada, a Bíblia não me provou nada, só exige fé de mim, mas meu professor na faculdade provou. Ele disse uma coisa dessa aí eu não tenho como argumentar, então tchau, fé. Por isso que eventos como esses são tão importantes. Vocês têm ideia da importância que tem uma consciência cristã nesse país? Porque a consciência cristã é um evento que promove esse tipo de esclarecimento, gente. Isso tem que se multiplicar. A consciência cristã não é suficiente. E o Barry Bernstein, que é um neuropsicólogo, eu também sou neuropsicólogo, assim como os rins produzem urina, o cérebro é produzido pela consciência. Olha que legal. Mesmo nível, tão simples de entender, não é? E, evidentemente, o nosso querido e famoso Charles Darwin. Comigo, a terrível dúvida sempre surge se as convicções da mente humana, as quais foram desenvolvidas a partir da mente de animais inferiores, são de algum valor de todo confiável. Aí o Darwin, ele era bem intencionado. Ele confessa um problema na teoria dele. Ele diz assim, gente, de verdade, se eu tiver certo e a consciência evoluiu junto com o cérebro, qualquer um confiaria nas convicções da mente de um macaco? Se houvesse alguma convicção em tal mente, ou seja, se você tivesse convicção que a mente de um macaco existe, você confiaria no que o macaco dissesse como verdade? Então ele está dando uma rasteira na própria teoria, né? Já a visão dualista, ela tem duas linhas de evidência, tá? Que nós vamos explorar hoje aqui, se dá tempo. Daqui a pouco vamos botar um papelzinho ali dizendo, Ricardo, tá para terminar e falta mais ou menos uns 50 minutos para começar a palestra. Certas manifestações de estados mentais, que são não físicos, podem influenciar os estados do cérebro. Ou seja, experiências subjetivas do ser humano mudam a química cerebral. Nós vemos isso acontecendo na nossa clínica. Você ajuda uma pessoa a passar por uma experiência, um tratamento, por exemplo, que muitas vezes não é objetivo, ele é subjetivo, como, por exemplo, ajudando a pessoa a ressignificar alguns padrões de pensamento. E quando a pessoa aprende a mudar a maneira de pensar a respeito de certas coisas, a química do cérebro dela muda. E algumas dessas mudanças conseguem ser vistas em exames. Então isso é uma das evidências de que tem algo na mente abstrata, subjetiva, que não é só cérebro, que influencia o cérebro como órgão, portanto não são a mesma coisa. E a ausência de uma explicação materialista hoje em dia, ainda hoje em dia, contemporânea, que seja satisfatória para a chamada experiência consciente. As experiências que nós temos com a nossa própria consciência não conseguem ser explicadas no nível necessário pela visão materialista. Então a neurociência fornece evidências, vocês vão ver isso, de que mente e cérebro são conectados, porém distintos, e os fatos indicam que ambos foram projetados e criados. Estão vendo essa camisa aqui? Conseguem ler o que tem nela? Só os que estão aqui na primeira fileira, né? Design inteligente. O que quer dizer isso?
planejamento inteligente. Alguém elaborou, planejou e executou tudo que a gente vê aqui. Eu e o Kelso somos fundadores da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. E ela existe para tentar mostrar isso de um ponto de vista científico. Alguns engraçadinhos tentam dizer que é só um criacionismo disfarçado. Eu sou criacionista. Mas o design inteligente é um pouco diferente. A gente é mais acadêmico e a gente, como a academia rejeita Deus, a gente tenta trabalhar apenas com as evidências científicas. E tem ateu que é no design inteligente. Eles, olha, eu não acredito em Deus, mas é muito invocado esse negócio aí que vocês mostram aí. É tão invocado que eu sou estudioso do design inteligente e não acredito em Deus porque eu quero compreender como é que pode essas coisas existirem com um planejamento inteligente que as evidências mostram que foi planejado, mas eu estou invocado porque eu não sei quem foi que planejou esse negócio. Alguns desesperados, pelo imenso preconceito contra a ideia de Deus, eles procuram explicações do tipo foram os ETs, né? Ah, foram os ETs que vieram aqui no passado. Rapaz, vamos supor que tivessem sido eles. E quem criou os ETs? Você só está adiando o problema. Tá? Algumas evidências, pessoal, da neurociência não materialista. Provavelmente vocês não conhecem esse senhor, mas ele é famoso no meio da neurociência. O Dr. Wilder Penfield, um neurocirurgião. Aqui, quem gosta de estudar, quando você pegar os slides, tem todas as referências em todos os slides de onde as informações foram tiradas, para não dizer assim, às vezes a gente está debatendo sobre assuntos complexos como esse, e tem gente que gosta de tentar dar uma rasteira na gente, dizendo assim, de onde você tirou essa informação? Qual é a fonte? A fonte é a cabeça do Ricardo. A fonte é a cabeça do fulano, né? A fonte, minha própria cabeça. Então, às vezes as pessoas fazem isso, mas aqui não é o caso. As fontes são científicas e estão todas citadas aqui. Se você pegar isso aí um dia e for debater com alguém, você diz, espera aí, deixa eu pegar aquele PDF ali que o Ricardo me arranjou, que eu vou mostrar aqui para você de onde essas informações foram tiradas, porque eu lhe garanto que a maioria que estiver discutindo com você não vai saber sobre essas informações aqui. O Dr. Wilder Penfield, ele faz cirurgia, fez muita cirurgia cerebral, centenas de cirurgias em cérebro de epiléticos, pessoas que sofrem ataques epiléticos. Principalmente aquela epilepsia refratária a tratamento, não melhora com remédio e tal, aí tem que fazer uma cirurgia. A cirurgia de epilepsia, ela é feita com a pessoa acordada. Eles anestesiam só a superfície da pele, a musculatura da cabeça, aí eles cortam com bisturi, tiram a pele aqui, levantam a pele, expõem o crânio, pegam uma serrinha, faz serra o crânio, tira a tampinha do crânio, aí abre as meninges que protegem o cérebro e o cérebro fica exposto dentro da sala de cirurgia. É a pessoa acordada lá, ó. Mas ela tem que estar acordada porque o médico vai aplicar alguns estímulos elétricos em várias partes do cérebro e ver como a pessoa reage. E aí ele vai dizer o que é que você está sentindo, o que é que você está ouvindo, o que é que você está vendo e tal, para ele ver aonde o cérebro, como é que o cérebro está operando e quem sabe identificar o foco da epilepsia. Opa, é aqui, ó, trisquei aqui, a pessoa teve tal reação. Aí ele vai operar ali. Isso se tornou uma oportunidade valiosíssima na mão de um homem como esse, porque ele aproveitou a chance para observar outras coisas. Então, ele fez estimulação elétrica do cérebro, via resultado, por exemplo, em movimentos musculares. Estimula aqui, o braço direito mexeu, estimula ali, o pé balançou, certo? Tremeu a perna, sentiu uma dor não sei aonde, sentiu uma coceira lá. Então, ele vê uma série de sensações acontecendo à medida que ele estimula o órgão cérebro, o órgão material. Mas nunca foi obtido qualquer resultado de consciência. Estimulando o cérebro em vários pontos diferentes, o cérebro inteiro, todo tipo de reação aparecia, mas nunca uma reação de consciência. Se a consciência é produto de funcionamento do cérebro, por que você estimula o cérebro eletricamente e a pessoa não tem uma resposta de consciência? Como, por exemplo, pensar, o médico estimulou aqui e eu tive um pensamento. Nunca aconteceu.
O médico estimulou ali, eu raciocinei. O médico estimulou acolá, eu fiz um cálculo. De repente eu comecei a fazer um cálculo de cabeça. O médico estimulou, eu passei a acreditar numa coisa, eu exerci crença. O médico estimulou e eu tomei uma decisão. Tudo isso são atributos da consciência. E nunca, nas centenas de vezes que o Dr. Penfield estimulou cérebros de epiléticos, apareceu qualquer traço de consciência. Dr. Penfield era neurocientista materialista, acreditava que a mente era apenas produto do cérebro. Adivinha o que aconteceu depois que ele fez essas várias experiências? As 3 linhas de evidência que ele considerou. Primeiro, as convulsões não causam o pensamento abstrato e o livre-arbítrio. A estimulação elétrica também não produz o pensamento abstrato e o livre-arbítrio, então nem a convulsão causa, que é uma estimulação elétrica do próprio cérebro, nem a estimulação elétrica externa causa nada disso. E as convulsões de estimulação elétrica são incapazes de estimular uma vontade. Doutor, o senhor está cutucando meu cérebro aqui, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Nunca aconteceu. Conclusão do Dr. Penfield, não é minha. Eu não valho nada. Sou um Zé Ninguém. Nós estamos falando de um cara que operou centenas de cérebros. Conclusão dele, o intelecto e a vontade não vêm do cérebro. E agora? Vem da onde? Originalmente materialista, o Dr. Wilder Penfield se tornou dualista após constatar os fatos observados durante o seu extenso experimento. Gente, depois que o cara se torna dualista, ele termina crente. A Consciência Cristã é um evento 100% gratuito, mas você já se perguntou como é que ele acontece? Pois é, ele acontece por meio de mantenedores que ajudam essa obra, pois através dela nós conseguimos alcançar quase 100 mil pessoas durante os dias do evento, mas também, através da manutenção, nós conseguimos sustentar uma estrutura que garante o alcançar milhões de pessoas durante o ano através das nossas plataformas digitais. E você pode fazer parte dessa missão, tornando-se mantenedor. Ao tornar-se mantenedor, você vai poder ter acesso a alguns presentes que nós damos como forma de gratidão para você. E os presentes são os seguintes: 4 livros ao longo do ano, 10% de desconto extra na Felic e no Souvenir oficial, e kit conferencista exclusivo durante um evento. Seja um mantenedor da Consciência Cristã. Só é acessar cc.org.br e se inscrever. Lamento dizer para ele. O outro foi o Dr. Roger Sperry. A mente pode gerar respostas independentemente do cérebro. Tem muito a ver com o que a gente acabou de ver do Dr. Penfield. Neurobiólogo Roger Sperry e colaboradores estudaram a diferença entre os hemisférios cerebrais esquerdo e direito. Qual é a diferença desse lado do cérebro para esse de cá? Resultado da pesquisa dele, já resumindo aqui. A mente tem um poder causal, ou seja, a mente consegue causar coisas independente das atividades do cérebro. Isso levou o Dr. Neil Sperry, neurobiólogo, descrente, a concluir que o materialismo era falso. Presta atenção. Ninguém está pregando para esses caras. Eles não estão tendo que primeiro ter fé para depois mudar de opinião em relação à ciência. Eles estão sendo convencidos, isso não é conversão, né? Mas eles estão sendo intelectualmente convencidos pela própria ciência que aquelas explicações científicas mais aceitas estão erradas. Outra conclusão do Lawrence Wood: a mente é imaterial. Está aqui o trabalho dele com a referência. Pesquisa recente sobre o cérebro e o dilema mente-corpo. Vocês podem encontrar isso na internet. Dr. Lawrence Wood verificou que tem um atraso entre o tempo de um choque elétrico que aplica na pele, pega lá o voluntário, dá um choquezinho elétrico na pele dele. O que vai acontecer a partir daquele momento em que dá o choque elétrico, o estímulo? Esse estímulo vai correr pelo sistema nervoso e chegar no cérebro, correto?
Quando chega no cérebro, no córtex cerebral, vem a percepção da pessoa de que ela levou um choque. Percepção autoconsciente. Ela mesma se torna consciente de que levou um choque. Aí ela pode puxar o braço, por exemplo. Mas o Dr. Lansud verificou que tem um atraso entre o tempo que é dado esse choque e a chegada dele no córtex e a percepção que a pessoa tem. Aí ele ficou, mas por que tem esse atraso? Se eu consigo medir o tempo que corre esse impulso nervoso até chegar no cérebro, por que o tempo não corresponde ao cálculo que a gente faz? Da onde vem esse atraso, né? Aí a experiência subjetiva e a percepção consciente do estímulo é mais do que uma simples resposta cerebral aos sinais recebidos. Foi a conclusão desse neurobiólogo aí, né? Dr. Wood disse: esse atraso é porque a percepção que a consciência tem do choquezinho recebido não é só resultado do que o sistema nervoso faz. Tem alguma coisa que a gente não consegue ver nem medir. Tu tá rindo é porque é incrível, não é não? É lindo quando você fala dessas coisas e as pessoas olham e riem. Porque é impressionante, gente. Olha a fase do Lawrence Wood. Muitos cientistas do cérebro têm sido obrigados a postular a existência de uma mente imaterial, mesmo que eles não tenham uma crença em vida pós-morte. Ou seja, o cara é ateu, é materialista nessa perspectiva filosófica, acredita que você morre e vira tudo pó e não tem nada que sobreviva à morte, mas eles dizem assim, mas nós não podemos negar a existência de que a mente é imaterial, porque as evidências são muito fortes para isso. Ela está dizendo que só falta 10 minutos, você acredita nisso? E aí, gente, está provado. Não é um palestrante da consciência cristã que diz, não. O palestrante de consciência cristã é suspeito. Nós não somos confiáveis no que a gente diz. Sabe por quê? Porque nós temos fé. Nós acreditamos num Deus, no eu sou. Nós acreditamos na palavra de Deus. Então é óbvio que eu sou suspeito no que eu falo. Para um descrente, eu sou suspeito, como eu suspeitava quando eu era descrente. Mas, gente, são cientistas falando de evidências científicas. Quem mandou eles publicar essas coisas aqui aí é o pessoal da consciência cristã, pode falar. Experiência de quase morte, já ouviram falar? Nós estamos mais ou menos em um terço da palestra, em 10 minutos a gente termina. Pesquisadores das universidades de Harvard, do Arizona e de Montreal explicam o seguinte, ó. As teorias materialistas da mente não são capazes de explicar como pessoas que tiveram experiência quase morte podem vivenciar. Não pode explicar. Para resumir, não ter que ler isso aí, eu vou falar rapidamente para vocês. Existem experiências de quase morte, que é o que? A pessoa sofreu um infarto, por exemplo, está na mesa de cirurgia sendo operada no hospital, desacordada, inconsciente, anestesiada, tá? E aí a pessoa se vê fora do corpo, vendo a cena, mas ela não morreu completamente. Clinicamente é como se ela estivesse morta. Morreu, coração parou, o cérebro parou de funcionar. Aí já estão tentando ressuscitar, tá? Mas tá dada como morta, mas dá para ressuscitar. Quando você força o coração ali com massagem, o coração começa a bombear, volta o trabalho lá. Certo? Deixa eu voltar aqui. Aí a pessoa, quando é ressuscitada, medicamente falando, ela acorda, aí é tratada e tudo mais, e depois ela diz, olha, eu vi tudo. Eu vi o que vocês falaram, eu vi o que o médico fez, vi o que fulano de tal estava comentando aqui no cantinho da parede, sussurrando no ouvido do outro e tal. Conta os detalhes, e aí fica todo mundo estarrecido, como é que pode? O pessoal tenta explicar que isso não é um fenômeno cerebral, antes de morrer o cérebro faz isso, faz aquilo. Gente, não dá. São informações que a pessoa não poderia ter no estado em que ela estava. Tá? Então a experiência de quase morte hoje também é considerada uma forte evidência de que a mente e o cérebro não são a mesma coisa. Vamos passando aqui. Dr. Benjamin Libet, ele fez uma pesquisa incrível, os experimentos, que encontraram o que a gente chama de poder de veto. Deixa eu pular aqui para chegar logo no gráfico. O trabalho está aí.
Ele conseguiu demonstrar cientificamente que entre o momento, porque o pessoal negando, né, que não existe livre-arbítrio, capacidade de decisão e tudo eles têm, tá aqui, ó. Ele mostrou e mediu entre o impulso que o cérebro dá de você fazer alguma coisa que não é o que a sua escolha principal, o exercício da sua livre vontade, tá? Todos nós não temos impulsos, né? Ah, eu tenho vontade de meter a mão na cara daquela pessoa ali. Toda vida que você tem vontade de meter a mão na cara de alguém, você mete? Não. Geralmente não faz isso. Alguns fazem, mas geralmente não se faz. Por quê? Se o cérebro mandou, por que você não fez? Porque o impulso veio do cérebro, concorda? O impulso não vem do nada. Uma nuvem foi passando, aí eu captei da nuvem o impulso de meter a mão na cara do outro. Não, vem do cérebro. Por que você não fez? Porque tem o poder de veto que o Dr. Liber mediu. Você tem entre o sinal cerebral que diz meta a mão na cara do fulano e a ação voluntária de meter a mão, você tem meio segundo. Meio segundo. 0,3 segundos você não pode fazer nada a respeito. Mas você tem 0,2 segundos entre a intenção de agir, que é sentir a vontade, vou meter a mão. Vou meter a mão é a intenção, certo? Primeiro veio o disparo, agora eu vou meter a mão. Qual é o próximo passo? Meter a mão. Nesses 0,2 segundos você pode decidir não fazer. Ele chamou de poder de veto. A Bíblia chama de quê? Domínio próprio. Que pode ser desenvolvido se você não tem. É um fruto do Espírito. Já ouviram falar de gêmeos craniópagos? Casos raros de gêmeos que nascem com a cabeça pregada. O mesmo cérebro, duas cabeças, dividindo o mesmo cérebro. Às vezes, não é o mesmo cérebro todo, assim, um cérebro só, mas partes pequenas de cérebro daqui, partes pequenas de cérebro daqui, e a parte maior do cérebro sendo compartilhada. Aqui é um caso conhecido, que foi estudado pelo Dr. Michael Egner, da Universidade Estadual de Nova York, que é um neurocientista famoso, da Tatiana e Krista Hogan, da Colômbia Britânica. Ele estudou esse caso e verificou que elas têm o mesmo cérebro, mas a mente e a consciência das duas são completamente distintas. Elas têm personalidades diferentes, vontades e gostos diferentes, tá? Instintos diferentes. Tudo é diferente de uma para outra. Mas não é o mesmo cérebro? A consciência não devia ser a mesma coisa? Se é o mesmo cérebro? Pessoal, aí eu não chamo mais de evidência. A gente chama de prova. Não tem como explicar de outro jeito. É a prova de que o cérebro e a mente não são a mesma coisa. A mente existe apesar do cérebro. Ou melhor, apesar não, independente do cérebro, embora estejam conectados. Passando para o próximo aqui. Consciência nos estados vegetativos. Dr. Adrian Owen descobriu que pessoas em coma profundo, considerados vegetais, morte cerebral, o cérebro não funciona mais, não presta. A pessoa só vive por aparelhos, respira por aparelho, sangue circula por aparelho e ela está morta. E o médico diz para a família, é só um vegetal. Nós estamos sustentando essa pessoa viva, só o corpo dela, o cérebro não funciona mais, não presta mais. E o Dr. Owen descobriu, usando ressonância funcional, que é uma ressonância diferente dessa que a gente está acostumado a ver, que a pessoa estava totalmente consciente, mesmo o cérebro morto. A pessoa conseguia se comunicar porque ela ouvia o médico falando com ela e ele dizia assim, se você estiver sentindo tal coisa, ouvindo tal coisa e tal, tente fazer algo aí na sua mente que eu consiga ver aqui no exame. Aí o cara fazia. Ué, a mente está viva e o cérebro morto. Na hora que o corpo for morrer de vez, aquela mente continua viva. Só não está mais lá ligada com o cérebro. O cérebro morreu, mas a mente está viva. Dr. Owen, não foi o Ricardo. Dr. Owen demonstrou isso.
O trabalho está ali, ó, todas as referências científicas do trabalho publicado. Aí você devia dizer comigo assim, ó: "Eita", não é não? Vamos em frente. Me disseram ali que tem 5 minutos, mas eu vou enrolando aqui até conseguir terminar. Aqui também é doutor Ouro ainda. Esse experimento aqui, neurobiólogos achavam que havia no cérebro as conexões cerebrais, que são extremamente complexas e gigantescas. Trilhões e trilhões de conexões, eles achavam que eram como cabos de comunicação, né? Por exemplo, o cabo de computador, que se ficavam espalhados por ali, formados aleatoriamente. A arrumação deles era uma arrumação aleatória, porque se é produto de evolução, foram aparecendo de forma aleatória de acordo com as mutações e a seleção natural foi permitindo que acontecesse. Então esse era o consenso entre os neurobiólogos. Aí o pessoal resolveu investigar e descobrir o quê? Não existe aleatoriedade na arrumação dessas conexões no cérebro. Elas são absurdamente organizadas. São organizadas, tão bem organizadas, que é como se fosse uma biblioteca de 100 bilhões de volumes. Gente, a probabilidade disso aí, que esses cientistas disseram, mesmo eles não sendo cristãos, foi o seguinte: é como se você passasse milhões de anos chutando os cabos de energia. Cabo de comunicação eletrônica, chutando, cabo de fibra ótica, um monte de cabo aqui, milhões de cabos você sai chutando, e depois de milhões de anos, de tanto você chutar, esses cabos se organizaram numa coisa altamente elaborada e funcional, eficaz, como numa grande biblioteca eletrônica. Como é que um processo casual de neodarwinismo causaria isso? Então vamos lá. Somente inteligência poderia organizar um número gigantesco de cabos e uma rede funcional de extrema complexidade. Isso aqui eu vou pular, porque é mais ou menos o mesmo argumento sobre as proteínas que movimentam os neurônios. Eu quero ir logo para o final. A migração de neurônios. Aqui são pesquisas feitas pelos Institutos Nacionais de Saúde, estudo internacional, descobrindo que os circuitos cerebrais não podem ter evoluído, mesmo que os cientistas que fazem isso acreditem na evolução. A conclusão deles foi essa. E aí, aqui são algumas demonstrações de cientistas que publicaram seus trabalhos, e eles dizem que tal coisa aconteceu para que, com o propósito de... Aí você diz assim, peraí, mas esses cientistas são evolucionistas. A evolução não aceita propósito. A evolução ela é cega. Ela é produto de acaso. Então você vê que o cientista evolucionista ele trai a si mesmo quando ele diz que isso aqui tem que ter acontecido, só pode ter acontecido para atingir tal propósito. Já não é evolução. Quem quiser saber os detalhes desses slides, aí você vai me pedir. Aí a descoberta de um GPS, que nós temos um GPS interno, que é muito mais eficaz do que os GPS que a gente usa aí no mundo da eletrônica, tá? Que inclusive precisa de satélite, o nosso não precisa. Quem criou esse GPS? Ele não foi projetado, não? Por que que existe genialidade musical? Mozart, que compôs uma sinfonia com 5 anos de idade. E essa moça aqui, ó, Alma Deutsch, de 12 anos, pleno século XXI, que é chamada de novo Mozart. Mesmo potencial. Criancinha já estava compondo sinfonia. Quem ensinou isso para ela? Por que que existe genialidade musical? Pergunta que eu fiz no começo. Por que que existe arte? Por que que a música, e por que que a pessoa ser capaz de fazer música, por exemplo, compor, que diferença isso faz na sobrevivência da espécie? Como a evolução pode ter criado essa característica? É porque a resposta é... Deixa eu só ver aqui. A mente humana mostra ter sido projetada para apreciar e produzir o belo, expressando nas diversas formas de arte. Tem um motivo para existir a arte. E aqui
Dr. Michael Egner, já falei deles para vocês, ele escreveu vários livros, entre esses A Mente Imortal. Mente Imortal. Pena que não está traduzido para o português ainda. Tá? E ele diz que o quanto são importantes as pesquisas científicas mostrando que a mente é imortal. Aqui nós temos experimento de cortando o cérebro em dois, né? Dividindo os hemisférios cerebrais, ó. Corta no meio, o corpo caloso, que são os feixes. Esse é o último ponto antes do encerramento. Respire fundo, eu consigo mais 5 minutos? 5. Ninguém vai morrer com 5, não. Aí, pessoal, ele faz cirurgia cortando os hemisférios cerebrais. Existe um feixe de fibras que conectam o hemisfério direito no esquerdo. E o hemisfério direito e o esquerdo se comunicam através desse feixe de fibras. Aí você corta esse feixe, que é o corpo caloso ali. Tá? O que é que se esperava disso? Que a consciência ficasse dividida. Parte das funções mentais ficassem com o lado direito e outra parte com o lado esquerdo. Mas não dá mais para trabalhar tudo junto porque os dois hemisférios estão desconectados. Não faz lógica isso? Depois da cirurgia de corte total dos dois hemisférios, um completamente separado do outro, sem capacidade de se comunicar, todas as funções mentais subjetivas de consciência continuaram funcionando como uma só, sem nenhuma divisão, como se o cérebro não tivesse sido dividido. Ou seja, o órgão foi dividido, mas a consciência permaneceu íntegra. Eita! Eita, rapaz, vamos lá. Tudo isso aqui é o experimento dele do cérebro dividido. E agora, eu quero fechar com isso aqui. A maioria das pessoas não sabe o que é savantismo, ou síndrome de Savant. É uma síndrome em que algumas pessoas nascem com alguma deficiência e é como se o cérebro compensasse essa deficiência com alguma característica que seja extraordinária. Por exemplo, o cara é cego, mas ele consegue tocar um instrumento musical de forma maravilhosa e com muita facilidade. Tem um potencial incrível para essa área. Um exemplo só. O cara nasceu surdo, por exemplo, ou com autismo, ou alguma outra característica, e aí, para compensar, bote aspas, o cérebro superpotencializou uma outra área e o sujeito consegue ter, por exemplo, uma memória fotográfica. Memória extraordinária. E o savantismo é estudado há muitas décadas. Mas nos últimos tempos tem surgido, não é que surgiu agora, sempre teve, mas agora que começou a se conhecer esses casos, do chamado savantismo adquirido, não é de nascença, é adquirido. E não só é adquirido, como ele é súbito, ele é repentino. O que é isso? Pessoas como eu e você, que não temos uma deficiência física, por exemplo, importante, não temos nenhuma capacidade extraordinária, nossas capacidades estão dentro do normal, leva, por exemplo, uma pancada na cabeça, sofre um acidente e repentinamente, subitamente, começa a manifestar uma ou mais qualidades extraordinárias. De um minuto para o outro. Existem reportagens falando disso aí, por exemplo, 11 casos de savana, super interessante. Aqui, lesão na cabeça no Extra Globo, faz homem sem talento musical se tornar exímio pianista. Mas presta atenção, não é a pessoa que não sabia tocar piano, levou uma pancada na cabeça e começou a ter uma facilidade muito maior para aprender piano, então aprendeu mais rápido do que os outros. Ou uma pessoa que só falava português, por exemplo, sofreu um acidente, uma lesão cerebral, e repentinamente ela teve uma capacidade muito maior de aprender um novo idioma mais rápido do que a pessoa comum aprende. Não se trata disso. Se trata de um minuto para o outro, depois da lesão, a pessoa que nunca tocou piano na vida, ela agora toca qualquer coisa que ela queira tocar no piano, mais complexo que você puder imaginar. Dê para ela uma peça dificílima de Bach e ela vai tocar. Como se ela não estudou piano? Como se ela não estudou música, se ela não aprendeu isso? De onde veio se ela não aprendeu?
Não houve aprendizado, não. Ela passou a manifestar aquilo repentinamente. Isso acontece com cálculo matemático, por exemplo, a pessoa que só sabia fazer conta de somar e subtrair, de repente essa pessoa passa a compreender cálculo diferencial integral de alto nível e ser capaz de discutir com pós-doutores em matemática, sem nunca ter tido uma aula de cálculo. Ou pintar quadros maravilhosos que o cara não sabia fazer um loco ainda. E sabe pintar quadros com pinceladas no estilo de Van Gogh, de seja quem for, de grandes gênios. Onde é que você aprendeu isso? Não sei, eu apenas faço. Pessoas que não sabiam falar nenhum idioma fora o seu, de repente começam a falar sem ter estudado a língua, começam a falar vários idiomas imediatamente, com fluência, e não precisou aprender. De onde vem isso? Existe uma teoria que foi proposta por esse cara aqui, Alan Snyder, em 2009. Esse trabalho dele aqui, ele tenta explicar que a única resposta que existe, por mais que ele esperneie para não aceitar essa resposta, mas ele diz que a evidência é forte demais, a única coisa que se consegue pensar cientificamente é: já estava tudo no cérebro. Ou melhor dizendo, na mente. Todo o conhecimento, todas as habilidades, tudo que existe no universo para se saber, já está na mente humana. E de alguma forma misteriosa, o cérebro, que é a interface entre a mente e esse mundo físico, essas coisas estariam bloqueadas e um acidente desse desbloquearia uma ou mais coisas dessas. E a pessoa de repente começa a manifestar aquilo. É a única explicação que existe. Agora, fica uma pergunta que ele nunca respondeu. E de onde vem todo esse conhecimento e sabedoria e habilidades que estão dentro da mente humana, escondidos em algum lugar e bloqueados no nosso cérebro? Quem fez essa mente? Da onde vem tudo isso? Aí eu fiz a minha tese de doutorado, nessa neuroteologia nessa área. E essa é a minha hipótese. Uma análise neuroteológica do fenômeno do savantismo súbito. Uma hipótese sobre a origem da mente humana original. Sobre a mente humana original. Para resumir para vocês, a gente fechar. Qual é essa hipótese? Que quando Deus fez o homem, ele nos fez com a mente completa. Com tudo que se precisa, que o homem precisaria saber para dominar o que Deus deu para ele dominar. Todos os conhecimentos do universo estavam lá na mente humana e estão até hoje. Quando o homem caiu e foi expulso do Éden, Deus disse: não posso deixar esse conhecimento na mente humana. Eu tenho que esconder isso do homem, porque o homem não vai saber lidar com isso. E quando eu restaurar todas as coisas, fizer novos céus e nova terra, e pegar os homens mortos e os homens arrebatados, e der a eles um corpo glorificado depois da ressurreição, talvez depois do juízo, e colocar esse homem com um novo corpo, como era o de Adão, que não morre, com a capacidade de usar a mente que Deus fez para ele, nos novos céus e nova terra, na presença do Todo-Poderoso, aí Deus pode ter pensado, lembre-se, é uma hipótese, Deus pode ter pensado, aí eu desbloqueio, e o ser humano vai poder ter tudo de volta. Portanto, essa hipótese pensa o seguinte: quando você tenta aprender alguma coisa, seja um novo idioma, uma matéria do colégio ou da faculdade, qualquer coisa, tocar um instrumento, quando você tenta aprender alguma coisa, não é verdade que você está aprendendo. Isso é uma interpretação errada que nós fazemos do fenômeno da aprendizagem. O que está acontecendo é que o esforço que você faz em lidar com aquilo que você está estudando, em vez de ser uma aquisição de algo que vem de fora, que vai se instalar na sua mente,
na verdade, você está de pouquinho em pouquinho desbloqueando um pouquinho daquilo que a sua mente já tem. Então, o aprendizado é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ok? Essa é a ideia. E para mim, essa é a principal evidência, o savantismo súbito, de que a mente e o cérebro são independentes. E aí, gente, grande Louis Pasteur, crente, pai da microbiologia. Pouca ciência afasta de Deus, muita aproxima. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Este vídeo que você acabou de assistir foi gravado na Consciência Cristã 2025, um evento que ocorre todos os anos aqui em Campina Grande e que reúne centenas de pessoas para ouvir uma exposição fiel e profunda das Escrituras Sagradas. Para conhecer mais, acesse cc.org.br.